A quarta-feira de cinzas nos convida a refletir sobre o que há de mais essencial em nossas vidas diante de Deus e diante de nossos irmãos. Papa Bento XVI. A riquíssima liturgia da Igreja nos conduz sabiamente ao longo do ano, de maneira a tirarmos a cada momento um determinado proveito espiritual. E um dos períodos em que isso acontece com maior intensidade é no tempo da Quaresma, momento favorável para a conversão. Ao longo de suas 6 semanas, a graça nos convida a uma sincera mudança de coração. O jejum, a oração e a esmola são sinais sensíveis da penitência com que nos preparamos para comemorar o acontecimento central da história da salvação: a ressurreição do Senhor, celebrada no domingo de Páscoa. A Quaresma inicia-se na quarta-feira de cinzas. As leituras da Santa Missa desse dia foram escolhidas pela Igreja de modo a impostar os fiéis na perspectiva do tempo que começa. A profecia de Joel convoca o povo eleito à penitência como meio de atrair para si a misericórdia do Senhor. Joel, capítulo 2, versículos 12 a 18. Após os versículos do Miserere, salmo penitencial por excelência, Salmo 50, o apóstolo nos convida à reconciliação com Deus. Coríntios, capítulo 2, versículos 5 a 20 e versículos 6 a 2. E já no Evangelho, nosso Senhor nos ensina o verdadeiro sentido da oração, o jejum e esmola. Mateus, capítulo 6, versículos 1 a 6 e 16 e 18, que durante esse período vamos realizar. Após a liturgia da palavra, os fiéis participam de um rito único e tocante. Cinzas são abençoadas pelo sacerdote e cada um dos presentes aproxima-se para recebê-las em forma de cruz sobre a testa, permanecendo o resto do dia com a marca de Cristo traçada sobre suas frontes. Eloquente imagem da fragilidade humana e da futilidade dos bens deste mundo, as cinzas foram desde os mais antigos tempos sinal de luto e de dor, inclusive fora do âmbito do povo de Israel. Para este, elas simbolizavam a humilhação ou a penitência do homem diante de Deus. As páginas da história sagrada estão cheias de episódios em que os israelitas se servem das cinzas para reconhecer o nada da natureza humana diante dos desígnios do Altíssimo, antes de pedir o auxílio da onipotência divina. Assim, por exemplo, quando o ímpio Amã se dispunha a eliminar os judeus do Império Persa, Mardoqueu cobriu-se de cinza, Ester capítulo 4, versículo 1, enquanto muitos outros israelitas se deitavam sobre o saco e a cinza, Ester capítulo 4, versículo 3. E convencida pelo seu tio da necessidade de se apresentar diante do rei Assuero para implorar-lhe a revogação do decreto, Ester passou 3 dias em jejum e oração e cobriu a cabeça com cinzas, Ester capítulo 14, versículo 2, a fim de pedir o auxílio de Deus antes de se encontrar com o tirano. Casos análogos encontram-se em abundância nas páginas do Antigo Testamento. Daniel demanda a clemência de Deus para com Israel no exílio, em jejum, cilício e cinza, Daniel capítulo 9, versículo 3. Jó se retrata e se arrepende, no pó e na cinza, Jó capítulo 42, versículo 6. O rei de Nínive, um pagão, sensibilizado pela pregação do profeta Jonas que anunciava a destruição da cidade, sentou-se sobre cinza, Jonas capítulo 3, versículo 6, e fez penitência junto com todos os seus súditos, obtendo de Deus a abolição da pena contra eles decretada, e assim muitos outros. Já no Novo Testamento, é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo quem indica o valor da cinza como elemento penitencial ao increpar Corozaim e Betsaida, dizendo que, se tivessem sido feitos em Tiro e em Sidônia, os milagres que foram feitos em vosso meio, há muito tempo elas se teriam arrependido sob o cilício e a cinza. Mateus capítulo 11, versículo 21. Desde os primeiros tempos da Era da Graça, os cristãos adotaram essa forma de manifestar a contrição e a dor, segundo é atestado por inúmeros documentos. E com o tempo, o uso da cinza foi incorporado ao rito penitencial público, mediante o qual era administrado no início da Quaresma o sacramento da reconciliação. Em Roma, por exemplo, consta que esse rito era celebrado, já no século VII, na quarta-feira anterior ao primeiro domingo da Quaresma. Nos casos de faltas graves e públicas, o confessor envolvia o penitente com uma veste ordinária de saco que cobria de cinza, para depois expulsá-lo do templo com estas palavras: Memento homoquia pulvis,
es et in pulverem reverteris. Age paenitentiam ut habeas vitam aeternam. Lembra-te, homem, que és pó e ao pó has de voltar. Faz penitência a fim de teres a vida eterna. Logo após, o pecador partia para lugares afastados, mosteiros fora da cidade ou, em certos casos, a própria casa, onde deveria fazer penitência ao longo de toda a quaresma, para ser readmitido na comunidade só na Quinta-feira Santa. Com o passar do tempo, foi crescendo o número de fiéis que se associava de forma espontânea a esses ritos de penitência, desejando, movidos pela devoção, receber as mesmas cinzas com que eram cobertos os pecadores arrependidos. E quando a progressiva suavização das formas de penitência pública e a evolução do sacramento da reconciliação rumo à sua forma atual fez desaparecer esta severa cerimônia disciplinar, o rito das cinzas, somado ao jejum mais rigoroso desse dia, mantiveram-se como manifestação penitencial do início da quaresma. Assim, já no século XI, a imposição das cinzas, antigamente reservada para os pecadores públicos, tornar-se-á obrigatória para leigos e clérigos. A reforma litúrgica conciliar inseriu a cerimônia de imposição das cinzas no seio da celebração eucarística desse dia, embora, em caso de necessidade, possam ser administradas fora da missa, durante uma liturgia da palavra. Segundo um costume iniciado no século XII, a cinza imposta aos fiéis nesse dia é obtida pela combustão dos ramos abençoados no domingo de Ramos do ano precedente. Isto ressalta ainda mais a futilidade das glórias deste mundo, voláteis como a cinza que o vento leva, e efêmeras como os louvores dados ao Salvador ao entrar em Jerusalém, logo mudados em gritos de condenação. Quando nos aproximamos do sacerdote para receber as cinzas, ele traça sobre nossa testa de forma bem visível o sinal da redenção, pois não devemos ocultar diante o mundo a nossa fé cristã, nem devemos sentir vergonha em reconhecer nossa necessidade de conversão. E enquanto o ministro de Deus as impõe, proclama uma destas duas frases bíblicas. Lembra-te, homem, que és pó e ao pó hás de voltar. Gênesis capítulo 3, versículo 19. Ou, convertei-vos e crede no Evangelho. Marcos capítulo 1, versículo 15. A primeira lembra a caducidade da nossa natureza humana, tão bem simbolizada pelo pó e pela cinza, fim implacável de nossos corpos mortais. Com ela, a liturgia eleva nossas vistas para a eternidade, fortalecendo-nos na convicção de que nada neste mundo tem valor, a não ser o que tange a vida sobrenatural, e de que estamos aqui para entesourar valores eternos, e não aqueles que são comidos pela terra. A segunda realça a premente necessidade da verdadeira conversão, advertência que nos será repetida tantas vezes ao longo do período quaresmal. A cerimônia de bênção e imposição das cinzas não deve ser vista apenas como uma bela manifestação de fé que deita suas raízes em antigos tempos. Muito além do seu valor simbólico e histórico, ela é um sacramental por cujo intermédio a Santa Igreja intercede ante seu divino esposo pelos fiéis que se acolhem a esta cerimônia e implora para eles graças de penitência e conversão. Assim, quando ao abençoar as cinzas o sacerdote pede que Deus derrame sua bênção sobre os que vão recebê-las de forma que, prosseguindo na observância da quaresma, possam celebrar de coração purificado o mistério pascal, ou possamos, pela observância da quaresma, obter o perdão dos pecados e viver uma vida nova, devemos ter certeza de que, ao receber sobre nossa fronte as cinzas tornadas sagradas, Deus fortalecerá com sua graça os nossos bons propósitos para esse período de penitência. Com as cinzas, símbolo da morte, ao longo da caminhada quaresmal, morreremos ao pecado com Cristo e, limpos de nossas faltas, ressuscitaremos com Ele, fortalecidos para a vida nova da graça, tão bem simbolizada pelas águas regeneradoras com as quais seremos aspergidos na vigília pascal. Aproveitemos mais este poderoso auxílio que Deus coloca ao nosso alcance e não tenhamos medo de fazer propósitos ousados que nos levem a uma efetiva mudança de vida. Quanto nos deveríamos sentir estimulados, diante desta convicção, a fazer um cuidadoso exame de consciência com vistas a uma boa confissão. Estando a Santa Igreja rezando por nós, não nos faltará o auxílio necessário para chegar ao glorioso dia da ressurreição do Senhor com uma alma inteiramente limpa e renovada.
Senhor Deus Todo-Poderoso, à medida que nos aproximamos da quarta-feira de cinzas, entramos em um período de reflexão e renovação espiritual. Conceda-nos a graça de reconhecer nossas próprias limitações e a necessidade de Tua misericórdia infinita. Neste dia de cinzas, lembramo-nos da nossa mortalidade e humildade perante Ti, Senhor. Que o sinal da cinza em nossa testa seja um lembrete do pó do qual fomos feitos e para o qual um dia retornaremos. Ajuda-nos a usar este tempo sagrado da Quaresma para nos aproximarmos de Ti através da oração, do jejum e da caridade. Que possamos refletir sobre nossas vidas e nos arrepender sinceramente de nossos pecados. Inspira-nos a buscar a conversão do coração para vivermos mais plenamente o Evangelho e sermos verdadeiros discípulos de Cristo. Que possamos usar este tempo para crescer em virtude e em amor, servindo a Ti e aos nossos irmãos e irmãs em necessidade. Que a disciplina da Quaresma purifique nossos corações e mentes, para que, ao celebrarmos a gloriosa ressurreição do Teu Filho, possamos também renascer para uma nova vida em Cristo. Ó Virgem Maria, Mãe da Igreja, guia-nos neste caminho quaresmal. Intercede por nós junto a Teu Filho, para que possamos receber as bênçãos necessárias para uma verdadeira conversão. Conceda-nos, Senhor, um coração contrito e um espírito humilde. Que possamos entrar na celebração da Páscoa com alegria, tendo renovado nosso compromisso contigo e com o próximo. Por Cristo nosso Senhor. Amém.